Semana passada, eu falei um negócio, mas eu quero me retratar com a igreja. Porque eu disse que a gente ia encerrar aquela série de mensagens sobre família. Mas, o meu pastor, o pastor Almir, disse que não, que nós iríamos encerrar nessa ceia. Então, eu vou encerrar hoje essa série de mensagens que nós estamos falando sobre família. Eu confesso aos irmãos que eu fui muito edificado com o que Deus fez nesses dias. Quantos aprenderam e foram edificados pela palavra de Deus nesses dias? E que você possa ser praticante disso. A minha oração tem sido que Deus nos livre da insensatez. Diga assim comigo, fala: Deus me livra da insensatez. O que é insensatez? Insensatez é quando uma pessoa ouve, mas não pratica. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7. O insensato é aquele que edificou a casa sobre a rocha, sobre a areia. Ele não ouviu, ele não deu ouvidos, e por causa disso, a sua casa entrou em ruína. Mas nesses dias nós aprendemos, nós ouvimos, nós somos ministrados, e que possamos colocar em prática, mesmo que algumas dessas práticas, elas sejam muito diferentes daquilo que estamos acostumados, que é normal você também ter essa sensação. Pode ser o que você ouve aqui e fala assim: meu Deus, mas eu não aprendi desse jeito, eu não tive esse modelo. Sim, porque a maioria de nós aprendemos com os modelos que nós tivemos de pai e mãe, de marido e mulher, de família que tivemos, cada um do seu modelo, e o modelo que o mundo apresenta como família. Só que o mundo tem um padrão que não é o padrão de Deus. O nosso padrão é a palavra de Deus. E nós, como família, como casamento, como casal, como homem e mulher de Deus, nós precisamos seguir o padrão da palavra de Deus. E se nós queremos ter uma família abençoada, um casamento duradouro, uma família duradoura, nós precisamos ajustar toda a nossa casa segundo o padrão de Deus. Eu falei lá no começo sobre as fundações. Aquele que fundamenta a casa, ele coloca em fundações fortes, a fundação, os alicerces definem o tamanho dessa estrutura e também o tempo de duração dessas estruturas. Então é fundamental nós nos preocuparmos com os fundamentos e colocarmos em prática. Então hoje você está ouvindo, eu falava, não sei para quem esses dias, que o culto de domingo ele é de extrema importância. Então, ontem nós tivemos o final do Campeonato Paulista, e graças a Deus o Corinthians perdeu. Então, o que acontece num jogo de futebol, graças a Deus, eu falei ontem, voltamos à normalidade. O Corinthians tomou chumbada, glória a Deus. Eu sinto, um ar de coisas, voltando ao normal. Mas voltando aqui ao futebol, um jogo de futebol ele é feito de duas partes: primeiro tempo e segundo tempo. O jogo é onde o atleta vai lá, ele dá carrinho, ele corre, ele se bate, dá cotovelada, Eu me lembro que quando eu jogava bola a gente falava justamente isso. Aqui é jogo de contato, então vamos ter contato. Então você desce o sarrafo no outro e pega a bola e corre e se rala, se arrebenta. Mas aí você tem um intervalo. Para que serve o intervalo? O intervalo é o momento para você dar uma descansada, é o momento de você dar uma reidratada, é o momento de você receber instruções do técnico. Então o técnico ajusta o time, fala: vamos fazer assim, vamos atacar desse jeito, É onde o cara vai lá, troca a roupa, dá uma renovada e volta para o segundo tempo. A nossa semana é como um jogo de futebol. E o domingo é um intervalo, onde você está aqui recebendo instruções, você está aqui recebendo, sendo reidratado com a água da vida que é Jesus, para que você possa voltar para o campo, para o campo de futebol, para o campo de batalha, bem orientado, para que você possa ter um resultado positivo. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Então eu quero ler um texto da palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, livro de Êxodo capítulo 12, eu preciso ser breve com essa mensagem, confesso a vocês que é uma coisa difícil, mas eu tenho horário. Êxodo 12, versículos 37, o texto de Êxodo é o momento onde o povo está saindo do Egito, lembra? Né? Só recapitulando, o povo está no Egito, 430 anos lá no Egito, boa parte desse tempo como escravos, mas Deus tinha a terra prometida. E qual era o nome da terra prometida? Canaã. E Deus precisava estabelecer a promessa dele, mas a promessa de Deus era em Canaã, não era no Egito. Deus não podia fazer o que ele tinha que fazer no Egito, ele tinha que tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida, que é Canaã. Então capítulo 12, versículo 37, olha que beleza, agora tem isso para a gente ler Bíblia de novo, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Então vamos lá, versículo 37 até o 42. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Ok? Está falando da saída. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além dos grandes rebanhos, tantos de bois e ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período em que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Agora olha o versículo seguinte. No dia quando se completaram os 430 anos, todo o exército do Senhor saíra do Egito. E o versículo 42 termina dizendo assim: assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor em todas essas gerações. Então, percebe que nesse momento Deus está deixando bem claro e tirando o povo do Egito. Lembre-se, a promessa de Deus era em Canaã, não era no Egito. Então Deus precisava tirar esse povo do Egito. Deus não poderia fazer o que ele tinha que fazer, estabelecer a sua promessa no Egito. Ele precisava tirar esse povo do Egito e levar a uma terra específica, porque no Egito esse povo não poderia vivenciar o que Deus tinha para eles. Essa semana eu fui estudar sobre o que significa o Egito, né? O Egito, claro, é para nós, todo mundo entende que significa o quê? O mundo. Né? Faraó significa Satanás, e esse mundo ele jaz no maligno. Então a libertação que nós temos é que nós saímos deste mundo. Jesus, na oração do João 17, ele fala: Senhor, eu não peço que os tire desse mundo, porque não dá, mais livra-os do mal. Mas o Egito simboliza isso, o mundo, com seus valores, com seus conceitos. E aqueles que estão no mundo estão debaixo da servidão de Faraó, que é Satanás. Então Deus precisava arrancar eles do Egito. Por quê? Porque o Egito era uma má influência. Não dá para estabelecer a promessa de Deus no Egito, porque o Egito trazia uma má influência. O Egito tinha seus padrões, seus valores e seus costumes, e Deus precisava tirar aquele povo do Egito justamente para afastá-los desses padrões, valores e costumes, para que não houvesse mistura. E eles precisavam sair dali e tirar do coração todos os valores e conceitos do Egito. Mas quando você vai estudar sobre Egito, o significado da palavra Egito significa cerco, trincheira ou terra baixa. É um lugar onde a pessoa ela fica cercada, aprisionada, entrincheirada, como um soldado numa guerra. Ele não consegue avançar. Ele é um prisioneiro da circunstância. É assim que muita gente vive no mundo. Ele é um prisioneiro dos valores do mundo. Ele é um prisioneiro dos conceitos e modelos do mundo. Deus não consegue estabelecer o projeto dele se a pessoa estiver nessa condição. E é interessante que também a palavra Egito significa terra baixa. Então por isso que você lê nas escrituras muito essa expressão, descer para o Egito ou subir do Egito.
É justamente isso. Canaã é uma terra elevada. Canaã é um padrão elevado. É como viver debaixo da graça. É como viver debaixo do favor de Deus. É um padrão elevado do mundo. Nós não vivemos debaixo dos conselhos e dos valores deste mundo. Os nossos padrões são elevados. Por isso, quando você olha na palavra de Deus e confronta qualquer pessoa do mundo com a palavra de Deus, às vezes ela fica até sentindo humilhada, porque o padrão da palavra de Deus é muito mais elevado. Se o seu inimigo tiver fome, como que é no mundo, mata ele de fome. E como que é na palavra de Deus, dá de comer. Como que é o padrão do mundo? Se alguém te der um tapa na cara, arrebenta ele. E como que é o padrão da palavra de Deus? Dá outra face. Como que é o padrão do mundo? Se alguém te fez mal, faça mal também. Qual que é o padrão da palavra de Deus? Não pague o bem, não pague o mal com o bem, mas sim com o bem. Ou seja, o padrão da palavra de Deus é elevado. Então, se nós quisermos termos famílias abençoadas, nós precisamos entender que os nossos padrões também têm que ser elevados. Como que é o padrão do casamento aí fora? Está casado, mas está casado, mas acessa pornografia. Está casado, mas trai. Está casado, mas vive de forma individual. Esse é o padrão do mundo. Tanto é que vocês têm amigos que também não são crentes. E às vezes quando você vê lá os seus amigos conversando, você fala assim, não, eu não traio, eu não faço nada disso. Como que ele sabe? Você é trouxa. Eu tenho uma, mas eu tenho outra. Eu tenho a terceira, eu tenho... Não, minha mulher também tem. E às vezes vê umas coisas malucas o que a gente vê por aí. Nós vimos essa semana o que aconteceu na nossa cidade aqui por causa desses negócios, né? Até helicóptero e polícia. Por quê? Mas isso é o normal para muita gente. Esse é o padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Que filho é herança. É algo importante. É algo valorizado. Qual que é o padrão do mundo? Não, filho é filho, mas dá para os outros criar. Deixa o Estado criar, deixa a babá criar, deixa os outros, porque eu tenho coisas melhores e mais importantes que fazer do que gastar o meu dia todo atrás de filho. Esse é o padrão do mundo. Eu posso encher a cara, eu posso me drogar, não tem problema. Sexo antes do casamento, claro, tem que ser a coisa mais normal. Você tem que fazer um test drive antes. Como que você vai casar com alguém se você ainda não teve relação? Não, isso aí é besteira. Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão da palavra de Deus sempre será mais elevado. E por isso que Deus precisava estabelecer, mas para estabelecer tinha que tirar da onde? Do Egito, do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, estava com saudade disso também, né? Ninguém deu uma buzinada até agora. A palavra egípcio significa dificuldade dobrada. Quem mora no Egito é um egípcio. Quem mora no mundo é um mundano. E qual que é a vida do mundano? É dificuldade dobrada. É sempre angustiante. É sempre sofrida. Sabe? Nós precisamos entender como que é o processo de Deus para tirar o povo do Egito, para estabelecer o seu projeto. O tema dessa mensagem é a família que conquista Canaã. Mas a família que conquista Canaã, primeiro, ela precisa quebrar toda a idolatria. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando Deus falou, eu vou tirar o meu povo do Egito? Ele começou a trazer praga, lembra disso? A praga do rio Nilo, a praga das rãs, a praga das moscas. E quantas pragas foram? 10. Agora deixa eu te falar uma coisa, por que Deus não tirou logo de cara? Por que teve que ter 10 pragas para Faraó permitir que o povo saísse do Egito? Deixa eu te falar uma coisa, só para você entender. Cada praga, né? Cada elemento das pragas, ou seja, as águas do rio Nilo que se formaram, né, de sangue, a praga das rãs, a praga do piolho, das moscas, das pestes dos animais, de úlceras, chuvas de pedra, de gafanhotos, trevas densas e morte dos primogênitos. Na verdade, cada praga representava um ídolo, um deus do Egito. Havia uma adoração a respeito daquilo. Exemplo, a praga das águas que se formaram de sangue, que na verdade era uma divindade do Egito.
o Nilo não era apenas um rio, mas era uma divindade adorada pelos egípcios. Uma divindade chamada Khnum. Estou dando aqui só para sentido de conhecimento. Ou, mais conhecido por nós, como Osíris. E o Osíris, o egípcio acreditava que o rio Nilo era o sangue de Osíris. As pragas da rã é um deus chamado Ect, que tinha aspecto de rã. E assim por diante, né? Úlceras. Quem já assistiu aquele filme A Múmia? Qual que é o nome da múmia? Imhotep. Lembra disso? Imhotep é o nome do deus das úlceras. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender aonde eu quero chegar. Antes de Deus tirar o povo do Egito, Ele precisava quebrar toda idolatria no coração do povo. É como nós. Quando você se converteu, você chegou cheio de idolatria, né? Você acreditava em trevo de 4 folhas. Você acreditava em São Longuinho. Quando perdia alguma coisa, você ia catar de São Longuinho. Você batia na madeira. Assim, você acreditava em Maria. Você acreditava em, em gnomo, né? Cada um tinha a sua, né? Acreditava em espada de São Jorge na porta de casa, em arruda. Quem aqui já não pôs arruda aqui? E aí aquele negócio murchava, você falava assim, nossa, eu estava sentindo que eu estava carregado. Qualquer planta que você colocar na orelha vai murchar. Mas eu estava carregado. Então olha quanta idolatria, né? E quantos não, uma idolatria de outras coisas também. Então, qual foi o primeiro mandamento? Deus tira o povo do Egito, leva para o monte Sinai e estabelece a sua palavra, as suas leis. E qual que é a primeira lei que ele dá para o povo? Não é à toa. A primeira lei é justamente isso. Olha, a primeira orientação: não terá outros deuses além de ti. Está em Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem qualquer do céu, da terra ou das águas debaixo da terra. Por que Deus falou, não quero que vocês idolatrem mais nada? Porque eles vinham carregados disso. Uns adoravam o Nilo, outro adorava a mosca, outro adorava rã, e assim por diante. Deus falou, vocês não vão adorar mais nada. Quebra a idolatria. Por quê? Porque a idolatria é um perigo no coração do homem. Qual foi o primeiro mandamento estabelecido? E Cristo fala isso em Marcos capítulo 12. A Bíblia diz, um dos mestres da lei, Marcos 12, versículo 28 a 30. Um dos mestres da lei aproximou-se e ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor, é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Porque a idolatria ainda é um problema no coração de muita gente. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que atrapalha a sua relação com Deus. Repita comigo, idolatria é tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus. Não é uma questão de você crer, porque tem gente que acha que é crente e ele é idólatra sendo crente. Não, eu não tenho mais nenhuma imagem, eu não tenho mais nenhuma escultura, eu não creio mais que se eu andar daqui a Aparecida, as coisas vão mudar na minha vida, eu joguei fora todos os santinhos, tudo isso, então eu não tenho mais idolatria. Quero te dizer, a idolatria é um problema no coração de muita gente, porque idolatria é tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Exemplo, o carro pode ser uma idolatria. Tem gente que alisa mais o carro do que a esposa. Ele trata com mais carinho o carro do que a esposa. É uma idolatria. Outro exemplo, dinheiro.
A Bíblia fala que sobre Mamon, Deus do dinheiro. E é uma idolatria perigosa no coração de muita gente. Por quê? Não, eu não posso ir no culto porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não posso ser líder porque eu tenho que ganhar dinheiro. Claro, você pode ganhar dinheiro, você deve ganhar dinheiro, isso deve ser um trabalho que você deve fazer, mas isso não deve atrapalhar a minha relação com Deus ou o propósito de Deus na minha vida. Dinheiro é um meio, dinheiro não é um fim. Porque se dinheiro for um fim, o dia que você tiver dinheiro, o que você vai fazer depois disso? Nada, perdeu a graça da vida. Por isso que tem rico que se suicida, por isso que tem rico em depressão. Porque dinheiro é um meio para você viver e não um fim. Quando estão entendendo, diga amém. Portanto, nós entendemos isso, mas a idolatria é um problema. Tem gente que não dá dízimo, mas gasta dinheiro com um monte de coisa. Mas ele diz que não tem dinheiro, que ele não pode dizimar. Mas na verdade não, é porque no coração dele ele ainda é um idólatra. Ele não consegue ser livre o suficiente para dar um dízimo. Mas quando ele vai lá nas Casas Bahia, ele compra uma televisão de 60 polegadas. Nada contra uma televisão de 60 polegadas. Mas eu quero que você entenda o conceito que está por trás disso. A idolatria. Idolatria é tudo aquilo que atrapalha a minha relação com Deus. Há um tempo atrás falei com um rapaz: pastor, eu quero abrir minha empresa, isso aqui. Eu falei: abre. Eu sou o maior incentivador do empreendedorismo. Eu falei: só tome cuidado para que isso não se torne um Deus na sua vida. Como assim, pastor? Eu falei: aprenda a dizer não. Porque hoje você é um funcionário, e funcionário você não diz não. Quem diz não é o patrão. O patrão fala assim: você vai trabalhar desse horário a esse horário. Você vai trabalhar desse dia a aquele dia. Ou o patrão ou o sindicato define isso na tua vida, não é você. Você apenas se sujeita. Mas o patrão não. O patrão ele tem que aprender a dizer não, porque ninguém vai falar isso para ele. Então por que tem gente que trabalha que nem um louco, sábado, domingo, feriado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele começa de manhã, ele vai até meia-noite, e ele trabalha porque ele não sabe dizer não. Não, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que fazer isso, porque ele não sabe. Aí ele chega na cela: não posso ir na cela porque eu tenho coisa para entregar, eu tenho trabalho para fazer. Aí chega no domingo, fala: não posso domingo, eu tenho coisa para fazer. Por quê? Porque ele não sabe dizer não. E aí eu falei para esse rapaz: aprenda a dizer não, porque senão isso vai atrapalhar a sua relação com Deus. O que aconteceu? Ele não soube fazer não. O que aconteceu com ele? Não vem na igreja faz um tempo. Aí você liga: não, pastor, porque eu tenho que entregar isso e aquilo. E como que está a vida? Não está boa. Claro que não está boa. Por quê? Idolatria. Você trocou. Você diz que a coisa mais importante, que é merecedora de toda a sua atenção, de toda a sua devoção, é o seu negócio. Quando você está entendendo, diga amém. Internet, mídias sociais, televisão, pornografia, tradição, futebol. Você quer ver um problema muito sério de idolatria hoje? Filho. Filho é um problema na vida de muita gente. É o Deus de muita casa. O trono não é Jesus, o trono é do filho. O filho define. O filho define o comportamento da família, o filho define os horários da família, o filho define a alimentação da família. O filho define tudo. Tem famílias que vivem em torno de uma criança hoje. Se prostam praticamente. Tem pais que não são pais, eles são escravos dos seus filhos. E isso está virando um problema sério hoje. Eles não querem contrariar o filho bate o pé, acontece alguma coisa, o filho define, o pai fica desesperado, porque o filho, e é o filho. Eu criei minhas filhas dentro da igreja, desde nasceram nesse meio. Nunca deixei de vir um culto por causa de filho, porque está dormindo. Acordou dormindo, acorda, vamos acordar. Não, pastor, eu não vou no culto, porque meu filhinho está dormindo. O culto é só 8 horas, né? Não, então acorda. Ah, pastor, eu vou acordar o meu filho. Acorda, ele não acorda um monte de coisa, então vai acordar. Entendeu? Não, eu não vou pro culto que meu filho falou que não quer ir pro culto hoje. Ele não quer, ele não tem escolha de não querer. É isso que eu não entendo em famílias hoje. Filho escolhe. Eu gosto
na forma didática como minha esposa, ela educa, né? Eu não quero comer isso. Não, a sua opção é só essa, é comer. Não, eu não vou comer. Não tem uma segunda opção. Ou come, ou come. Esses dias nós fomos levar a Manu para passear. A Manu estava com a minha esposa, falou, vamos comprar um presente para a Manu. É o aniversário da Manu, vamos dar o presente para a Manu. Aí levamos a Manu na loja, minha mulher falou, nós vamos comprar essa sandália. E a Manu, como toda criança natural, eu não quero essa, eu quero aquela. Aquela custava o dobro. E nós só fomos para comprar aquela. Aí ela, não, e ela ficou brava, não, eu quero aquela. Minha mulher falou, ou é essa, ou você vai sem sapato algum. Ela falou, então eu quero essa. Mudou na hora. Entendeu? Com criança você tem que ser assim. Porque senão, você faz 3 refeições. É uma para o pai, uma para a criança. Não, meu filho não come isso, ele come só isso. Ele não come verdura. Como não come verdura? Você nunca deu? Não, porque eu dei porque ele falou que não come. Não, precisa experimentar. Não gosto, o problema é teu. Se é bom para você, come aí. Eu lembro do época que minha mãe falava assim, tem que comer ovo. Ovo faz bem para a saúde. Só que era cru. E lasca minha mãe dando ovo para nós. E um dia ela veio com ovo de pata. Agora é ovo de pata, porque ovo de pata é melhor ainda. A gema desse tamanho, você enguiava que nem um doido. E ela falava, come. Vamos lá. Segunda coisa. Primeiro, só para finalizar. A família que conquista Canaã, ela é livre da idolatria. Quem crê, diga amém. Se tem alguma coisa dentro da tua casa que está acontecendo, que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, quebra isso em nome de Jesus. Acaba com isso em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Segunda coisa, a família que conquista Canaã não negocia a palavra de Deus. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Êxodo 10, 8 a 11. Moisés foi falar com o faraó, né? Falou, nós estamos saindo. E faraó tenta negociar. Versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de faraó, que lhes disse, vá e prestem culto ao Senhor, seu Deus, mas digam-me quem irá. Respondeu Moisés, temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa do Senhor. Disse-lhe faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de faraó. Então veja bem, ele foi lá falar com o faraó falou, pode ir, mas só vai os homens, as crianças e as mulheres ficam. Olha aí um problema, olha como Satanás age. Agora vamos para o versículo 24, do mesmo capítulo. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, não vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres, as crianças podem ir. Está tentando negociar aqui. Mas Moisés contestou, tu nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem uma unha ficará. Nem uma unha. Ele falou assim, Moisés não negociou. Ele falou assim, vai todo mundo. Aí faraó fala assim, não, vai um grupo, fica outro. Ele falou, não, vai todo mundo. Não, mas deixa os animais. Não, vai todo mundo. Nem uma unha vai ficar. Aquilo que Deus me deu não vai ficar no Egito, vai subir comigo para Canaã. A família que conquista Canaã, ela não negocia valores. Muitas vezes famílias não são salvas por inteiro, porque negociam valores dentro de casa. Olha a estratégia do diabo, pode ir, mas fica mulher e criança.
Essa tem sido uma estratégia, um espírito de engano que ainda opera até hoje. Vai lá, trabalha, se mata, vai lá, conquista tudo, mas o seu filho não, larga para alguém ficar. Larga, põe para outro educar, deixa o sistema educar, deixa a babá educar, deixa a vizinha educar. Não que a gente não possa colocar numa escola, não que a gente não possa pedir ajuda para outras pessoas nos auxiliarem, mas querido, deixa eu falar uma coisa, por favor, não me entenda mal, não me interprete mal, eu sei que eu vou falar aqui, é totalmente contrário ao que o mundo prega, mas deixa eu te falar uma coisa, por favor, você que ainda não tem filho, não ponha filho no mundo para não cuidar, não ponha filho no mundo para não influenciar. Se você quer colocar filho no mundo para fazer só chá de bebê, por favor, reveja se você quer isso de fato. Porque não é justo com uma criança você colocá-la no mundo e pôr ela para os outros cuidar. Você chegar às 11 horas da noite, você não vê essa criança, não participar da vida dela, não educar, não gerar valores, só para ganhar presente. Depois você fica entupindo essa criança de presente, porque você fica mal, e aí você acha que agora feliz é a criança que tem um celular de última geração, um carrinho de controle remoto, o melhor brinquedo do mundo, mas ele precisa de afeto, ele não precisa de um telefone novo. Criança não precisa de uma televisão de 60 polegadas ou um computador de última geração. Criança precisa de afeto, criança precisa que alguém a corrija, criança precisa de exemplo. Por favor, não vira essa loucura que a gente está vendo aí o tempo todo. Mas essa é a estratégia do diabo. Põe no mundo, mas eu cuido. Vai lá, faz a sua festa, vai para a igreja, mas seu filho fica em casa enfiado no celular. Como você consegue estar aqui e o seu filho em casa no celular? Você está adorando a Deus e ele acessando só Deus sabe o quê? Você tem uma responsabilidade sobre aquela criança. Tem pais que são tão tolos. Não, meu filho passa o dia inteiro no quarto. Você acha que ele está fazendo o quê? Não, meu filho tem 13 anos, 14 anos. Não, pastor, ele está jogando. Para de ser trouxa. Para de ser trouxa. Parece que você não foi adolescente, que não ficava atrás de revistinha pornográfica. Para de ser trouxa. Você acha que seus filhos estão acessando o quê? Às vezes sua filha já está sendo envolvida em alguma coisa, já tem algum sem vergonha safado já falando alguma coisa para tua filha, e você trouxa não investiga isso. Você tem responsabilidade com seus filhos. Está cheio de gente sacana, sem vergonha nesse mundo, se passando por quem não é, abusando de crianças, com lascívia, com pornografia, com um monte de coisa que não presta, e os pais tontos não fazem nada. Não, vou viver minha vida, eu tenho que trabalhar, eu vou me envolver, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ótimo, faça isso, mas também assuma a responsabilidade do filho. Ah, mas é muita coisa, então não tenha filho. Filho é assim, quem não tem é assim. Você quer ter filho? Entenda uma coisa, você não vai dormir direito, você vai trabalhar que nem um doido, aí você vai trabalhar no seu trabalho, depois você vai chegar em casa, tem que dar atenção para todo mundo, e agora nessa época de pandemia você tem que sentar, fazer lição junto, e você não sabe da lição, e mudou o sistema de matemática, mudou tudo, você aprendeu de um jeito, agora é de outro, aí você tem que ficar pesquisando na internet, aprendendo para poder ensinar, aí seu filho descobre que você não entende bolhufa nenhuma, que ele não aprende nada com você. É assim, é o tempo todo assim. Mas nós precisamos ter tá um horário. Deixa eu cortar. Moisés não abre mão de nada, ele não negocia nenhum valor para ficar com bem de Faraó, para ficar bem com Faraó. Esse tem sido o erro de muitas pessoas. Para não se indispor com ninguém, acaba cedendo, permitindo situações contrárias à palavra de Deus. Porque tem pai que não quer se indispor com o filho, que não quer se indispor porque ele quer ficar bem com todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, você quer a receita para o fracasso da vida? Vou te dar a receita para você ser um fracassado. Queira ficar bem com todo mundo, queira ser legal com todo mundo,
Isso é receita para fracasso. Você quer ser um péssimo pai? Não queira se dispor com seus filhos. Você quer ser um péssimo marido? Não se disponha com a sua mulher. Ceda o tempo todo. Deixa eles fazendo tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, da maneira que eles querem, no tempo que eles querem. Isso é receita para fracasso. Moisés falou, não, as coisas não são desse jeito, porque as coisas são do jeito que Deus me estabeleceu. Deus falou, todo mundo tem que ir, todo mundo, eu não vou abrir mão, nenhuma unha vai ficar. A Bíblia diz em Deuteronômio 7,26, não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas maldito, semelhante a ela. Não a detestarás e de todo abominarás, pois é maldição. O que você tem permitido dentro da sua casa? Que tipo de programa de televisão? Que tipo de linguajar? Palavrão, qualquer coisa. Briga, xingamento. Namorado dormir na casa do filho, o filho dormir na casa da namorada. Não, minha filha, é sua casa. Da porta para a rua, amém. Mas dentro de casa existe um padrão, existem valores do céu. O reino do céu é dentro da minha casa. E terceiro, a família que vai conquistar Canaã é a família que está debaixo de uma aliança com Deus. Êxodo 12. Eu vou ajustar aqui a mensagem que eu estou com o tempo esgotado. Deus estabelece a Páscoa. Todo mundo já sabe desse texto. E ele vai falar assim, vocês vão matar o cordeiro e vai comer em família. A família toda tinha que se alimentar do cordeiro junto. Não podia ser separado. Não, come no quarto, vendo internet. O outro faz no outro quarto, fazendo TikTok. Aí a outra, cada um faz o que quer. Porque hoje a vida é assim de muita gente, né? Não, tem que ter mesa. Vamos comer junto. Todo mundo pondo a mão ali e comendo do cordeiro. Porque essa é a aliança que o Senhor está fazendo. Aí ele vai pegar o sangue do cordeiro e vai colocar assim na porta, nas vergas da casa. E aí vem a última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas a Bíblia diz que quando chegou na casa que tinha o sangue, aonde eles comeram do cordeiro dentro, não houve morte. A casa que foi livre foi a casa que comeu do cordeiro. A casa que foi salva foi a casa que comeu do cordeiro. A pergunta é essa: qual é o alimento que a sua família está comendo? Qual é a dieta espiritual da sua casa? Qual é? Quando eu falo de dieta espiritual, estou falando de orar, de ter palavra, de ter Bíblia, de ter conversas saudáveis, edificantes. Qual é a dieta espiritual? Perceba uma coisa, que o que trouxe salvação não foi o bom comportamento das pessoas e nem a sua santidade, mas o que definiu a salvação de cada família foi a sua dieta espiritual. Tem gente que acha que só se ele se comportar bem, ele vai estar bem com Deus. Não, é a dieta. O que definiu não foi o bom comportamento, porque não é pela lei, é pela graça. Graça é isso. Vivenciar o favor de Deus é o seguinte: Deus me dá aquilo que eu não mereço. Foi somente o que definiu a salvação de cada família, foi a dieta espiritual, do que os seus filhos estão se alimentando. O pessoal da ceia se posicione, por favor. Eu vou ler 2 versículos com os irmãos rapidamente. Atos capítulo 2, 42. Olha como que era a rotina da igreja. Atos 2, 42. Diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Deixa eu falar uma coisa para você. A casa que conquista Canaã é uma casa que tem uma aliança com o Senhor. Veja como era a igreja de Atos. Eles não se reuniam somente nos templos de forma formal, mas eles levavam tudo aquilo para dentro das suas casas. E eles continuavam o culto em casa. Eles continuavam a cultuar o Senhor em casa.
os mesmos princípios, as mesmas práticas, os mesmos valores que eles aprendiam ali quando eram expostos à palavra de Deus, eles levavam isso para dentro da sua casa. Eles compartilhavam do pão, alimento ali. A ceia era servida em família naquele momento. A família estava junto. E eles compartilhavam junto daquelas verdades espirituais. É disso que nós precisamos definir como família nesses dias. Fique de pé, por favor. Você está recebendo a sua ceia. Essa ceia ela foi preparada de uma forma especial, onde você tem toda a tranquilidade para se alimentar, para participar de uma forma higiênica, segura. Mas olha aqui para mim, enquanto você vai se preparando para a ceia. Aquelas famílias, elas tinham uma aliança com Deus. E o que nós estamos aqui hoje aprendendo nesses tempos aqui, e o que deixou claro esse texto para nós e essa mensagem: quais foram as famílias que saíram do Egito e conquistaram Canaã? Foram aquelas que tinham uma aliança com o sangue do Cordeiro. Por isso que eu e você podemos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós mantemos essa aliança, quando nós deixamos claro isso, a nossa casa recebe salvação. A nossa casa sai da influência do Egito e passa a vivenciar o poder e os benefícios da terra prometida. Quantos creem? Diga amém.